com o grupo. É nossa, professor. Perfeito. Você já estava preocupada se dava para falar sobre scrap ou não hoje? Eu já estava. O senhor sabe a minha angústia. Mas ótimo, bom demais. Boa Podem tarde. seguir aí. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Então, é o grupo que vai tratar hoje do tema do scrap, né? Junto com o Arthur e o Vitor. Se apresentem, meninos. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. E aí, boa tarde. Então, vamos lá. O Vitor vai passar os slides para mim e vai projetar o que eu preciso, porque o meu computador está travando. Então, a gente organizou dessa forma. Bom, nosso tema de hoje é o scrap, né? O nosso grupo já foi apresentado. E a gente começa falando sobre o histórico. Então, como que o scrap surgiu? Eu acho que, como toda a maioria dos frameworks, ele surge com a necessidade de alguma característica, de alguma empresa, da necessidade de resolver algum problema em alguma empresa. Então, lá na década de 90, os engenheiros da Maideco, em parceria com a Isofia, então, o interessante dessa parceria é que é uma parceria de uma empresa europeia com uma empresa da América Latina, porque a Isofia se localiza no Uruguai, e a Maideco em Londres. As duas trabalhavam com produtos de agregação web, comércio eletrônico, venda de serviços e consultoria para a internet. E aí esses engenheiros, então, criam esse framework, né? E hoje ela é mantida pela Zite. Só que antes de chegar nessa empresa Zite, ela teve o nome de Scrap Hub. Em 2011, pode passar, por favor, Vitor. Em 2011, essa Scrap Hub, então, se transforma na Zite. Lá no nosso material de apoio, a gente deixou todos esses sites, ontem nós treinamos, a gente treinou projetando, mas eu acho que o tempo vai ser bem corrido. Então, viu, Vitor, não vamos projetar os sites, não, vamos deixar que o pessoal depois procure. Tudo que a gente está falando de histórico e definição, ele vai estar lá nos sites. É bastante interessante que vocês acessem esses sites da Zite, o site do scrap.org, né, e o próprio site do Python, porque lá tem toda a documentação, todas as informações. O site da Zite é um site bem bonito, bem bacana, né? Ela hoje também trabalha fortemente com venda de produtos baseados em scrap. Então, ela faz uma propaganda na página principal muito forte, porque ela tenta buscar que as empresas comprem os programas com o scrap dela. E aí, desde 2011, a Zite, então, trabalha com isso. Por que a Zite mudou o nome de Scrap Hub para Zite? Simplesmente para modernizar. Ela percebeu que a internet evoluiu de uma forma muito rápida e que a internet traz grandes quantidades de dados e que precisam ser analisados para as empresas melhorar as vendas dos produtos. E aí ela muda, então, o nome para Zite e começa a trabalhar nas versões. Essas versões do Scrap é para resolver problemas de bug, problemas de organização da própria linha do código. Pode passar. Aí surgem essas versões e hoje essas versões é mantida, então, pela Zite. Um exemplo de utilização por que tudo isso, né? Quem que usa o Scrap? Todas as empresas que precisam de dados catalogados e organizados para melhorar a venda dos seus produtos e serviços. Essas empresas que estão utilizadas aí alguns exemplos de empresas que oferecem, além do serviço de vendas de programas com linhas de código Scrap, ela também oferece suporte para programadores e para empresas que trabalham com esse framework. Pode passar. De uma maneira geral, a maioria das empresas estão localizadas na Europa, elas trabalham muito com comparação de produtos e preço, para que as empresas possam comparar os produtos entre elas. Mas a gente consegue, né, lá no site do scrap.org, vocês têm lá no finalzinho do link, tem lá as empresas que utilizam Scrap, e essas empresas hoje elas trabalham com concentração de dados científicos. Então, a ciência, ela evolui quando os dados científicos são consultados numa plataforma melhor. Então, nós selecionamos esses 3 aí,
elas rastreiam essas informações científicas e tentam colocar num único só lugar. São empresas de notícias, isso é interessante, porque são sites de notícia que buscam outros sites de notícia para colocar numa única plataforma. E aí ele vai em vários sites, pega as notícias para que as notícias sejam atualizadas de forma rápida. Esse é um dos objetivos da Zite. Ela quer automatizar todo o processo de agregação de dados num único lugar. E outras empresas vão pelo mesmo caminho dela. E também tem empresas que trabalham com dados de moda e beleza, para medir as tendências, o que os consumidores gostam de usar e facilitar as vendas desse produto. Pode passar. Extração de dados de anúncio de empresas, bolsas de estudo e cursos de graduação, mestrado e doutorado. Você vê que aí já aparece uma quantidade de empresas maiores. Essas empresas estão especializando em pegar dados de órgãos oficiais que estão livres na internet e agregando num único lugar, de forma para que o usuário perceba onde que tem a vaga de emprego, aonde que tem aquela bolsa de estudo que eu quero em qualquer lugar do planeta Terra. Essa vaga de emprego, essa bolsa de estudo está vinculada a quais cursos e quais níveis de graduação. Eu coloquei graduação, mestrado e doutorado, mas esse site All Classes, ele também trabalha com educação em termos de nível fundamental. E a maioria das empresas europeias que utilizam dados, esse scrap, né, para venda mesmo de produto. Eu achei isso muito interessante, porque é o capitalismo, né? Está solto e hoje parece que a internet existe só para vender alguma coisa. Essas coisas assim me preocupam e até me assustam, né? Porque é vender, vender, vender. Ou vender produto, ou vender serviço, ou vender código, ou vender... Tudo é venda. Então, são coisas que a gente tem que começar também a refletir enquanto programador. Pode passar. E tudo isso que eu falei está lá nos 3 sites, né? Do scrap.org, do site da Zite e do site do Python. A lista geral das empresas vocês acham nesses sites. E no Brasil, como é que é o uso do scrap? Nós pesquisamos bastante, não consegui encontrar uma empresa assim, especificamente que usasse o scrap. Essa empresa aqui é especialista no uso do scrap. Não consegui ver. Mas nós temos lá no site do python.org e .br a lista das empresas que utilizam Python no Brasil. E aqui eu não vou ler, não, mas vocês podem perceber, porque eu selecionei só aquelas que são mais conhecidas, mas lá nesse site você vai ver os rankings das empresas, das pessoas, dos estados, da região do Brasil, que utiliza Python. E aí, se ela utiliza Python, vai utilizar todos os pacotes que estão no Python, né? E o Scrap é um deles. Então, a Cielo, que é uma plataforma que agrega todos os pesquisadores e todos os artigos científicos, então você vê que é parecido com o que está acontecendo na Europa. A Zap, que é um site que trabalha com vendas e cadastros de imóveis, conectando o comprador de imóvel com os vendedores. A Filmove, que é o site que vai trabalhar com lazer, com filme. Globo.com, nem precisa falar, né? Ministério Público, então órgãos também públicos no Reino Unido, o próprio governo do Reino Unido também trabalha com scrap para poder catalogar dados dos seus cidadãos. E no Brasil, os ministérios públicos, os tribunais de justiça também já estão começando a trabalhar com isso. Em termos comerciais, a gente tem o Jus Brasil, que agrega no seu site várias informações de processos judiciais. Assim, se você quiser saber se uma pessoa responde um processo judicial, você entra lá, digita o nome, que ele faz um rastreio de todos os tribunais, vai aparecer. Então, instituições de ensino superior, esse escavador também é uma plataforma que tenta rastrear dados de todas as pessoas do país, né, no Brasil, tanto jurídicas quanto civis. Serasa Consumidor, que é de dados do consumidor. Todas essas empresas utilizam Python, mas tem muito mais. O triste disso é que no ranking dos estados e das regiões, Goiás está só começando. Mas parece, pelas falas do professor Leonardo, está começando e começando com grande força, né, com bastante concorrência. O maior uso do Python está na região do Sudeste, no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, e no Sul. Não é falado muito, mas a região Nordeste também tem muitas empresas que, às vezes, a gente que está para cá, para esse lado do país, não conhece, mas elas utilizam muito na área da educação, na área de venda, na área de turismo e lazer. Pode passar. Bom, o que
que é o Scrap depois de tudo isso? Né? O Scrap é um framework. Eu não sei se o professor Leonardo está lembrado da primeira aula, quando ele falou que a gente iria trabalhar com framework, que eu assustei, né? Porque eu tenho uma certa dificuldade mesmo de aprender quando eu não entendo o significado da palavra. E aí eu fui atrás. O framework, então, é uma palavra inglesa que, quando você traduz, ela é traduzida para estrutura. Mas o que é isso dentro do Python? Então, o Python ele tem várias estruturas de framework, que quando você quebra essa palavra framework, significa quadro de trabalho. Você imagina que o Python vai ter vários quadros de trabalho, como médico, mecânico, engenheiro, eles vão ter os seus instrumentos. E quando você está programando em Python, você vai lá nessas estruturas de framework e busca códigos já pré-programados. Programas, e dentro desses programas, vários arquivos estruturados, que você, como programador, não precisa mexer nele. E aí você vai aproveitar aquilo que já está pronto e construir o que você, dentro da sua necessidade. Os programadores, a evolução da programação, ela caminha para isso, para que o conhecimento na área de programação avance. Porque, por exemplo, eu hoje estou aprendendo a programar do zero. E aí eu não preciso fazer todo o trabalho árduo que já foi feito de 30, 40 anos atrás. Então, o framework é essa estrutura que vai me dar apoio para programar em Python. É um código aberto, open source, então, com vários colaboradores, uma comunidade extensa, muito grande, utiliza, né? E para que serve o Scrap? Então, o Scrap ele tem a capacidade de realizar o web crawler e o web scrap. O web crawler é diferente de web scrap. O web crawler, você vai criar na sua linha de código robôs que vai ter a capacidade de seguir links de páginas da internet e te direcionar para esses links e tirar desses links as informações que você deseja. E o web scrap são robôs, que a gente fala que são os spiders, as aranhas, que serão construídas para pegar informações na própria página. Então, ele vai pegar dados estruturados daquela página que você decidiu retirar os dados. Apesar de toda a documentação falar que é uma coisa fácil, eu não achei, como o grupo anterior do PyBrai falou, que uma das desvantagens é a instalação. Para mim, pessoalmente, também, eu tive muita dificuldade. Foi um mês tentando estudar tudo, e ontem parece que tive uma luz, consegui, né? E você consegue fazer tudo isso, mas não é só isso. Depois que você rastreia e você pega esses dados e baixa para a sua máquina ou para o seu arquivo, você pode processar, você pode mudar, você pode salvar os resultados, você pode trabalhar os seus dados de acordo com aquilo que você quer. Você pode agregar em pastas diferentes, você pode fazer o que você quiser. E o Scrap, ele pega dados de conteúdos de texto, de imagem, ele pega o que você quiser. Então, ele é um framework que tem essa capacidade. Pode ir para frente. Bom, por que ele tem essa capacidade de fazer tudo isso? Né? Quando você está programando em Python e utilizando o framework Scrap, você precisa entender das estruturas que vai estar presente na sua linha de código. Então, esses spiders, os itens pipeline, os download, o esquerdo, os engenheiros, já são estruturas que já estão lá no framework. Quando você instala ele, essas estruturas já vêm. E são essas estruturas que vai trabalhar com aquilo que você vai programar para rastrear nas páginas. Então, os spiders que você cria, você no início do seu programa, o Scrap trabalha com classes, esses programas, classes e subclasses dentro dele. E aí, a hora que você cria essa classe principal, você já vai dar nome, né, para um arquivo, que é o próprio Spider. Ele vai pegar os requests, que são as solicitações da informação, começando no número 1, e vai encaminhar para o Engine. Todos eles eu fiz uma tradução livre. O Engine é um motor. Esse motor pega a informação, leva para o Scuddler, que é um analisador dessa informação. Ao mesmo tempo que ele está trabalhando com essa análise, ele devolve essa análise para o Engine motor e requisita novamente mais informação. Ou seja, daquela primeira estrutura que você colocou de classe, da classe do Python, o que ele vai fazer? Aí esse Engine pega essa informação e encaminha ele para o download.
O download é onde vai aparecer a sua página web. E ele vai conectar com a internet. Só que entre o engine e o download, a gente tem os middlewares. Numa tradução livre, eu coloquei assim, conteúdos do caminho do meio. Esses middlewares, são estruturas já prontas dentro do framework, que vai ter a capacidade de analisar o que vai ser jogado para a página da internet, o que vai ser baixado dessa página. Ele baixa todo aquele link para essa página, e aí ele devolve para o engine como um response. Entende esse response como se fosse uma... Então, esse download vai lá no site, devolve para o engine uma lista de conteúdos que está lá nesse site. Essa lista o engine pega e joga para os spiders, né, que está entre os 6 e os 7. Entre o engine, motor e os spiders, a gente tem esses middleways novamente, que são coisas, conhecimentos, objetos, classes que estão no caminho para analisar. O que o spider agora vai raspar? Ou seja, o download pega a página da internet, devolve para o engine e o spider decide agora o que ele vai raspar. E, ao mesmo tempo, ele faz a análise do que vai raspar e devolve também o raspado. Aí, devolve para o motor, que é do engine, e aí esse motor ele vai jogar essa informação raspada para os itens pipelines. Esses itens pipelines, ele já está na estrutura do framework Scrap, mas ele não é um item obrigatório, por exemplo, em programas de raspagem simples. Porque ele vai ser obrigatório, ele já está lá, mas você vai usar ele na sua linha de código quando você estiver trabalhando com grandes quantidades de dados. Se for dados pequenos, só esse processo até o 7, e você já consegue salvar os seus dados a partir do motor. E aí esse system pipeline devolve para o Scudder, que é o avaliador, o analisador dessa informação. E o percurso, ele é cíclico, ele é contínuo. Eu achei essa figura assim, bem bacana, que dá até para a gente lembrar das aulas do professor Federson, né? Para falar dos microsistemas, dos sistemas independentes, interconectados. A gente pode ficar falando horas sobre isso, mas é bem bacana. E o bacana do Scrap é que ele é assíncrono. Ou seja, quando o engine recebe a primeira informação da construção do spider lá no início e joga para os Scudders, ele não para de trabalhar, ele já devolve as informações que ele analisou para o engine e requisita uma nova. Então, é sempre um trabalho de fluxo contínuo e assim. Eu achei isso assim fantástico, maravilhoso. Tá bom? Agora o Vitor vai continuar falando com vocês. Então, gente, agora que a Rosimeire explicou para a gente como é que funciona a estrutura e o fluxo de dados do Scrap, agora a gente precisa entender outro ponto muito importante, que é basicamente o funcionamento da página web. Porque já que a gente vai colher esses dados da página, é um fator primordial a gente saber como é que ela funciona, né? Então, uma página web, um website, ele é um conjunto de páginas mesmo agrupadas entre si, e aí ela é composta de 3 elementos, que são o HTML, o CSS e o JavaScript. Esses elementos eles trabalham juntos para conseguir proporcionar toda a experiência web que você já conhece. Então, eu vou falar aqui primeiro de como funciona o HTML, né? O HTML, ele significa Hypertext Markup Language, que traduzido a português seria uma linguagem de marcação de texto. O HTML é o componente principal da página, porque é ele que permite inserir o conteúdo e criar a estrutura básica de um site. Então, ele não é uma linguagem de programação, mas seria, assim, um conjunto de regras, de códigos e marcadores que servem para organizar e formatar o conteúdo de um website. Quando a gente faz uma comparação simples com uma casa, para conseguir ficar mais fácil de entender, o HTML é como se fosse toda a parte estrutural, a fundação, os blocos, e que formam as paredes e as colunas daquela casa. Agora, para a gente entender como funciona o HTML, é como se cada página ela consiste em uma série de tags. Então, essas tags são as chamadas marcações, né? Então, essas tags são a maneira com a qual o HTML ele faz a identificação de todos os conteúdos e ele cria a hierarquia e a estrutura, né? Ele divide em seções, parágrafos, cabeçalhos, entre outros.
São essas as marcações que permitem identificar o tamanho, a fonte da letra, as quebras de linha e etc, né? Então, a maioria dos elementos do documento HTML, eles são compostos por uma estrutura de abertura e de fechamento. Mas, como vocês podem verificar aqui, né, nessa imagem do slide, quando a gente olha aqui, ó, vocês podem ver que o cabeçalho principal, ele começa com essa abertura H1 e termina também com a abertura H1. O subdito é a mesma coisa, só que agora é o H2, o parágrafo com P. Essa é a forma que a gente precisa estruturar uma imagem, para inserir uma imagem no site, e essa é a forma que a gente precisa para conseguir colocar um link no nosso site, para ele levar para outra página, certo? Agora o Arthur vai fazer uma demonstração um pouco mais prática de como é que seria isso em um site de verdade aí para a gente. Boa tarde. Deixa eu transmitir a tela. Bem, o Victor disse que o HTML compõe basicamente uma página web. Mas aonde que está o HTML da página web? Por exemplo, eu vou usar essa página aqui para o nosso exemplo. Bem, onde que está o HTML dessa página? Se você clicar com o botão direito na página e clicar em inspecionar no seu navegador, vai aparecer essa telinha aqui, ó. E basicamente isso aqui é o HTML. Aqui as tags. E rapidamente eu vou mostrar, por exemplo, como ele faz a divisão desses quadradinhos aqui, tá vendo? Tem esse quadradinho, esse outro. Ele vem, se você clicar aqui nesse botão e selecionar o quadradinho, ele vai mostrar pra gente, ó. Vou diminuir o tamanho, só pra gente visualizar. Tá vendo? Essa tag HTML, simboliza esse quadradinho na página. A outra de baixo simboliza a outra. E a outra, e outra, e outra, etc. Agora o Victor vai dizer pra gente como que funciona o CSS na página web. Bora aqui. Exatamente. Vou compartilhar minha tela novamente. Então, o CSS, ele significa Cascading Style Sheets, que traduzido para português significa folhas de estilo em camadas. E é ele que é responsável por separar o que é conteúdo do que é a representação visual do site. Então, quando a gente utiliza ele, é possível alterar a cor do texto, do fundo, a fonte, o espaçamento dos parágrafos. A gente também consegue criar tabelas, usar algumas variações dos layouts, mudar as imagens, enfim, toda essa questão de estilo. Então, assim como a gente comparou o HTML com a estrutura da casa, aqui o CSS seria o reboco, a pintura da parede, o estilo do piso e tudo o que envolve a decoração dessa casa. Agora, quando a gente vai aqui para entender um pouquinho de como ele funciona, ele é composto de uma sintaxe bem simples, na verdade, e que é composta basicamente de um seletor e um bloco de declaração. Primeiro, você seleciona o elemento que você quer e depois você declara o que você quer fazer com ele. Por exemplo, a gente tem aqui esse elemento P, e o que vai acontecer com ele? Ele vai centralizar os textos, todos os textos vão estar centralizados, com o tamanho da fonte de 16 pixels e com a cor pink, né, a cor rosa. Então é basicamente isso, você primeiro seleciona qual é o elemento, depois você decidiu o que você quis fazer com ele. Agora o Arthur vai mostrar para a gente novamente. Show. Vou transmitir a tela de novo. Vou tirar. Tá vendo? Então, sim. Show. Voltando para essa página, certo? Nós temos aqui o HTML. E o que seria o CSS? Como o Victor falou, ela é a parte que dá cor ao HTML, que dá o estilo. Por exemplo, aqui nessa div, nós temos uma borda com determinada cor, com determinado tamanho. Aqui, por exemplo, ela é curva. Isso é um estilo CSS. Mas onde que está o CSS de novo? Dentro da página web. Se a gente fechar aqui e vier aqui com o botão direito, exibir código fonte,
vocês vão encontrar o mesmo HTML do inspecionar, só que aqui a gente consegue entrar nos arquivos CSS. Aqui, nessa tag link, o programador ele referencia um arquivo CSS. Se a gente entrar nele, olha só, nós temos a mesma estrutura que o Victor mencionou. O nome, abre chave e aqui as informações. Eu vou pegar rapidamente aqui para vocês entenderem esse aqui, ó, esse ponto quote. Deixa eu aumentar o zoom. O que isso quer dizer? Que toda tag que tiver a classe quote será estilizada dessa forma. E para a gente ter certeza, aqui ele está falando que ele cria uma borda com um pixel, que é sólida e que tem essa cor aqui. Se a gente pesquisar no Google Color Picker, colocar essa cor, vai ser uma cor meio acinzentada. Certo? Agora, se a gente voltar lá na nossa página, eu tenho uma extensão do Google que ela consegue pegar a cor do objeto da página. E vocês podem ver aqui embaixo, ó, bem pequenininho, o FFFF, que é o branco. Se a gente vier na borda, exatamente, a gente tem lá embaixo, ó, o 33333, que é o estilo CSS. Bem, e para provar que o CSS funciona nessa página, se eu clicar em inspecionar, vier aqui no head, onde estão os links para o CSS apagar, olha só, nós temos uma página que só tem HTML. Olha como fica a formatação dela. Sem o CSS. Se a gente atualizar, ela volta o CSS normal. E agora o Victor vai apresentar para a gente o que seria o JavaScript. Vou terminar aqui. Exatamente. Então, agora é a última parte desse elo, né? É como se fosse a terceira camada da página do website. E o que é o JavaScript? Ele é uma linguagem de programação de alto nível que permite ao desenvolvedor implementar diversos itens com um grau maior de complexidade, né, dentro das páginas web. Por exemplo, animações, mapas, gráficos, ou algumas informações que se atualizam com um determinado intervalo de tempo, por exemplo. Então, na casa, voltando no exemplo da casa, né, o JavaScript ele estaria presente nos interruptores das lâmpadas, por exemplo, porque é basicamente um botão, e aí quando você aperta ele, algo é executado. Agora, como ele funciona? É basicamente, você consegue implementar ele no seu site utilizando a tag script. Então, você coloca essa tag script aqui, como vocês podem ver, na abertura e no fechamento, e aqui dentro vocês podem inserir qual que é o código do JavaScript de vocês para, claro, executar todas essas ações que vocês pretendem aí. O Arthur vai mostrar para a gente na prática como é isso, novamente. Vamos habilitar. Show. Nós temos aqui esse site, né, que eu estava apresentando, e ele não tem o JavaScript nele. Se você procurar aqui, não tem nenhuma tag script. Porém, esse site ele é usado para treinamento Scrap. E existe uma variação do site, né, se você digitar /scroll, que ele usa JavaScript. Por exemplo, quando o Victor mencionou o interruptor da lâmpada, basicamente a gente executa uma ação e recebe um resultado, que a lâmpada liga. E aqui é a mesma coisa, tá vendo? Quando eu rolo a página até embaixo, rolo mais uma vez, ele carrega novos elementos. Bem, e por que isso é importante para a gente que está fazendo Scrap? Porque nessa outra página, que não tem o JavaScript, se a gente exibir o código-fonte dela e procurar por esse texto, nós temos aqui o texto dentro da estrutura HTML. Se nós viermos aqui nesse site com /scroll e exibirmos o código-fonte e procurarmos pelo mesmo texto, aqui, vocês não encontram o texto. Por quê? Porque esse site também trabalha com APIs. E o que são APIs? São basicamente uma página web que retorna uma estrutura JSON. E dentro dessa estrutura JSON você vai encontrar o que você precisa. Bem, e onde está a API, né? Se eu voltar aqui, clicar em inspecionar, vim aqui na parte de network, e lá embaixo,
Quando eu atualizar, tá vendo aqui? Ele fez uma requisição para uma API. Se a gente entrar na API, bem, basicamente está aqui, ó, o arquivo. O texto que a gente quer está na página 1. A API funciona da seguinte forma. Tem o link e você passa um parâmetro para ela. E o parâmetro, no caso que a gente quer, é a página 1. Se eu procurar aquele texto, está aqui, o nome do texto. Então, quando nós formos fazer um scrap em uma página que utiliza JavaScript e carrega as informações via API, está aqui ó, o script, e basicamente ele retorna, ele constrói a página em tempo de execução. E aqui ele dá um append, né? Essa palavrinha tem no Python também. E basicamente é isso. A gente não vai precisar trabalhar diretamente com o site, e sim com a API. Muitos sites utilizam isso, inclusive um exemplo que a gente vai demonstrar. Eu vou voltar a palavra para o Vitor, que ele vai apresentar um exemplo para a gente. Exatamente. Agora que a gente já conseguiu ter essa compreensão básica, e eu acho que eu considero essa primeira parte fundamental, porque se você não conseguir entender como funciona essa questão do HTML, do CSS e do JavaScript, quando chegar lá na frente, na hora de criar o código, você vai acabar empacando e não vai conseguir desenvolver o seu código da forma correta. Então, agora a gente vai falar da aplicação, né, de como realmente colocar a mão na massa e aplicar o scrap, e para isso a gente vai usar aquele site que o Arthur acabou de mostrar para a gente, do Coast to Scrape, e aí a gente vai criar um primeiro projeto, que ele é um projeto bem resumido, bem simples mesmo, só para a gente conseguir entender o funcionamento do Scrap. Então, o que ele vai fazer vai ser o seguinte: a gente vai criar um programa em que ele vai pegar a página e vai começar a colher essas citações. Ele vai colher todas as citações que estão aí na página e também vai visitar as outras. Então, agora, vamos lá, para vocês puderem ver o Colab aí. Então, vou colocar mais aqui para vocês enxergarem bem. E o primeiro passo que a gente tem que fazer é, claro, dar o pip install scrap. E, como vocês já sabem, aqui no Colab, quando a gente precisa... uma coisa que a gente faria lá no PyCharm seria utilizar o terminal, né? Então, aqui no Google Colab, a gente utiliza o ponto de exclamação, e da mesma forma que a gente utilizou o pip install scrap com o ponto de exclamação, a gente também vai utilizar alguns outros comandos aqui, tanto com o ponto de exclamação, quanto com a porcentagem, para a gente conseguir trabalhar dentro do terminal, que é assim que é possível utilizar o scrap aqui no Google Colab. Então, agora que a gente já instalou, a primeira coisa a se fazer é iniciar um novo projeto. Então, vamos dar aqui um Scrap Start Project. Aqui a gente coloca o nome do nosso projeto, é bem fácil, bem simples. E se vocês virem aqui em arquivos, vocês vão ver que foi criado aqui, ó, primeiro tutorial. Vocês podem abrir ele. E aqui a gente identifica todos os itens lá que a Rosemary tinha contado para a gente, né? Os itens, os middlewares, os pipelines. Aqui a gente também pode acessar quais são as configurações. Deixa eu só zoom aqui. Mas aqui vocês podem verificar, por exemplo, o nome do bot. Vocês podem ativar ou desativar para que o seu bot obedeça às regras que o site vai colocar. Você pode modificar, acrescentar um delay e uma série de outras configurações que vocês podem fazer alterando esses valores aqui. Ok, então agora que a gente criou esse projeto, a gente vai primeiro entrar dentro dessa pasta aqui, ó, Spiders. A gente quer criar o nosso projeto aqui dentro, nosso primeiro arquivo aqui dentro. Então, ele entrou, foi aqui no conteúdo, primeiro tutorial novamente, e veio aqui dentro dos Spiders. Porque o que nós vamos fazer agora? A gente vai escrever um arquivo Python, então a gente vai usar esse comando aqui, deixa eu dar um de novo aqui, e aí a gente coloca o nome do nosso arquivo, citações aqui que eu chamei, .py. Aí a gente usa o import scrap, né, obviamente para ele conseguir importar o scrap, e o que a gente faz agora é criar uma classe, chamada aqui de quoteSpider, e aqui a gente segue a estrutura padrão do scrap, que é colocar esse scrap.spider, depois a gente coloca uma variável aqui, com o nome name, ela precisa ter esse nome name, e aí a gente pode escolher um nome que a gente quiser, e também precisa ter esse nome da variável aqui chamado start URLs. Então a gente pode colocar aqui qual vai ser o site que a gente vai trabalhar, que vai ser o Code to Scrape lá, que o Arthur tinha mostrado para a gente.
Então, a gente vai utilizar agora esse método parse, e o que ele vai fazer vai ser, basicamente, requerer uma resposta, vai pegar o código-fonte da página, e a gente vai poder trabalhar com essa resposta, né? Então, como é que a gente vai trabalhar primeiro? Vou te lembrar vocês que o que a gente quer nesse momento aqui, nesse site, é pegar esse título. Então, a gente pode vir aqui, clicar com o botão direito do mouse e vir em inspecionar. Ele vai abrir aqui para a gente. Espero que vocês estejam conseguindo ver o tamanho aqui tranquilo. E o que a gente percebe aqui que o Arthur tinha mostrado para a gente é que todos esses quadrados aqui, esses retângulos, estão divididos dentro dessas classes chamadas quote, certo? Então, o que a gente vai fazer para cada uma dessas classes, a gente vai pegar, analisar o código, a resposta que foi enviada, certo? Com o CSS. E aí, o que a gente quer pegar, na verdade, né? Se você vir aqui e abrir, você vê que aqui dentro tem o texto, tem o autor, o autor, Albert Einstein, e também temos as nossas tags, né, que são essas tags aqui. Então, tá basicamente tudo contido aqui dentro. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar nessa classe div aqui, vir em quote, que a gente quer a citação, e a gente vai pegar e copiar esse texto, certo? Então, para isso, a gente vai pegar div.quote. Por que div.quote? Se vocês perceberem, assim que vai aparecer bem aqui, ó, vai aparecer o texto, que é esse texto necessário, div.quote. Quando a gente coloca o mouse em cima do box, vocês podem ver que ele aparece ali, e isso mostra pra gente que é isso que a gente realmente precisa pegar, né? Então, a gente vai usar o yield aqui, que é basicamente o que ele vai retornar pra gente. Ele vai retornar com o nome citações, e o que a gente precisa é o texto, né? Então, tá lá o arquivo text, né? Então, vai colocar ponto .text, e aí a gente vai colocar 2 pontos para que a gente quer extrair esse texto, então a gente também usa o ponto .get, certo? E, claro, a gente quer visitar as outras páginas, então a gente vai utilizar toda essa estrutura aqui de next page. E o que ele vai fazer? Ele vai procurar onde está o ponto .next. Por que ponto .next? Porque é onde está aqui o botãozinho para a gente passar para a próxima página. A gente vem no inspecionar elemento, e a gente vê que ele está aqui, ó, next. Então, é isso que a gente precisa, e aí ele vai visitar, vai pegar esse link, certo? E aí, se tiver tudo certo com esse link, ele vai para a próxima página e vai colhendo todos esses dados. Então, agora o comando que a gente vai usar aqui é o scrap run spider, que a gente vai rodar, né, o spider que a gente criou, com o nome citações, lembrando, que foi o nome que a gente deu. A gente vai utilizar o -o, ou menos -o, e aí a gente vai colocar o nome aqui, planilha citações, que é o nome que a gente precisa do nosso arquivo, né? A gente quer que o nosso arquivo final tenha o nome planilha citações.csv. Então, deixa eu só rodar o código aqui primeiramente. Eu não tinha rodado. Ok, escreveu. Agora a gente roda o Spider. Beleza, rodou. A gente pode clicar aqui para atualizar, para a gente ver. E temos aqui a planilha citações, com todas as citações que foram encontradas. Deixa eu colocar aqui na 100. E está literalmente aqui todos os dados que a gente pegou, certo? Então, agora a gente poderia trabalhar com eles da forma que a gente melhor precisar, beleza? Agora, o Arthur vai dar prosseguimento aí para a gente. Na verdade, a Rosimeire vai falar com a gente aí. Pode falar, Rosimeire. É nesse exemplo que você colocou a parte do Scrap Shell? Não, tem lá no nosso no arquivo do material de apoio. Você quer que eu compartilhe aqui? Não, é só para lembrar assim que quando o Scrap Shell, lá na documentação e também nas literaturas que a gente leu, ele fala que é bem bacana antes de você construir o seu scrap, porque você consegue, eu achei legal assim, a forma que os autores explicam, que ele fala assim, você consegue brincar com os elementos da página web. E porque você abre o Scrap Shell e você vai buscando e testando aquilo que você quer raspar. O Scrap Shell permite você trazer a página da web que você vai baixar para a linha do seu programa, né, lá no seu terminal,
E aí, pelos comandos de response, CSS, e indicando qual o local onde está aquela informação lá do site, você consegue verificar a quantidade de dados, se é aquilo mesmo que você quer baixar e tudo, para depois você jogar isso para a linha do código. Eu achei isso bem legal. Porque também nas partes de introdução, o Scrap ele vai ajudar muito aos programadores que vai construir ou esteja pensando em construir, por exemplo, apps, sites próprios, startup, para o programador pensar no que ele precisa ter de dados e de informações antes dele começar a escrever o seu código. E isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Igual o Vitor acabou de fazer aí. Tá vendo? Porque o Scrap Shell, ele roda tudo, né? E aí ele vai testar e permitir, nessa janela onde ele está digitando, ele sempre vai digitar comandos relacionados com response.css, vai abrir parênteses, vai pôr na própria estrutura de fazer o programa. E aí ele busca cada palavrinha que você quer que apareça no seu programa e testa. Então, é uma coisa que você pode estar usando antes de você pensar mesmo na estrutura final do seu código. Exatamente, é uma vantagem que o Scrap permite para a gente conseguir realmente testar essa parte do código para ver se está tudo certo, se ele vai traduzir isso em uma resposta utilizável para a gente mesmo. Agora o Arthur vai dar prosseguimento para a gente. Show. Agora eu vou mostrar alguns exemplos na prática, né? O que o Scrap pode fazer. Vou botar aqui isso aí. Bem, primeiramente eu quero pegar as notícias da UOL. Tem aqui o site noticias.uol e eu quero todos os títulos de notícias, tá vendo? Tudo isso aqui. O Victor apresentou um modelo onde a gente consegue, através do inspecionar, nós conseguimos identificar os itens. Mas também existe uma extensão do Google chamada Selector Gadget, que tem lá no nosso material de apoio. Se você selecionar ela lá em cima, ele vai identificando os itens. E se, por exemplo, eu quero o título, eu posso vir aqui e aqui. E nós temos 42 títulos aqui. Se você for contar, todos os títulos estão aí, ó. Abaixo, né? E ele retorna para a gente aqui, ó, exatamente o CSS, sem a gente se preocupar em ter que entrar no inspecionar e identificar os itens e tal. Porém, tem sites que o Selector Gadget não vai funcionar. Mas nós queremos todos os textos, né? Rapidamente. A gente pega, copia isso aqui e entra no nosso programa. Aqui, deixa eu dar um zoom. Tá bom? Tem toda a estrutura Scrap, certo? Que o Victor mostrou. A gente faz o import do Scrap, cria a nossa classe, notícias. Eu coloquei aqui Covid, né? Mas pode ser notícias UOL. Coloca o nome, a URL, que é aquela lá, notícias.uol. E a gente quer o título. Aqui a gente coloca uma variável notícias, que recebe o CSS e aquilo que o Selector Gadget nos retornou. Nós colocamos 2 pontos, text para o CSS, para ele retornar os textos, e nós queremos todos os textos, ou seja, aqueles 42 títulos de notícias. E aí, no final, a gente faz um for, para cada notícia, para cada título que ele receber, ele vai fazer um yield, que é um return, ele vai retornar um item para a gente. O item vai ser o título e vai ser a notícia. Se a gente entrar aqui, ó, cd wall, cd spider, e rodar scrapy run spider, igual o Victor mencionou, rodar o nosso wall notícias e salvar ele no arquivo, por exemplo, title.csv, rapidamente. Rodou. Se a gente vier aqui na pasta wall, spider, aqui tem o title.csv, e ele pegou todos os títulos. Aqui, Fiocruz defende, sei lá o que. Nós voltamos aqui, lá em cima, tem que atualizar a página, porque às vezes as notícias atualizam muito rapidamente, e tá aqui, ó, Fiocruz defende, tarará.
Agora eu vou apresentar outro exemplo para vocês, e esse é um exemplo onde eu vou entrar no site do Instituto de Informática da UFG, na parte dos docentes, ou seja, os professores que atuam no Instituto de Informática. E está aqui o site. Aqui tem o nome dos professores e a área de atuação, e é basicamente isso que a gente quer pegar. Só que o que eu encontrei nesse site, que eu vou trazer de diferente, é o seguinte: se eu vier com Selector Gadget e selecionar o nome, e aqui, por exemplo, ele selecionou mais de uma coisa. Se eu clicar onde está amarelinho, eu não quero a área de atuação. Eu só quero o nome do professor. E está aqui, 86. Porém, existe um problema. Se a gente for olhar um por um, aqui tem 84 professores e não 86. E isso vai gerar um problema para a gente. O problema está exatamente aqui, ó. E é isso que eu quero mostrar, e que muitos sites são assim, não são bem estruturados e tem esses pequenos problemas. Se eu voltar aqui no Selector Gadget, por exemplo, o nome dessa professora é dividido em 2. Então ele retornaria para a gente 2 linhas. Um chamado Diller e a outra chamada James Ferreira, como se fossem 2 professores. E isso estaria completamente equivocado. Seria a gente erraria, por exemplo, se a gente chamasse a área de atuação, as áreas de atuação ficariam comprometidas. Para resolver esse problema de uma forma rápida, eu forcei, vou aumentar a fonte, eu forcei aqui, ó, eu peguei o nome, né, com a mesma estrutura, o texto, peguei as áreas de atuação, e eu forcei ele a alterar o nome na posição 16 para Diller James Ferreira, e apagar o nome da posição 17, que seria só essa parte aqui. Da mesma forma, existe outro professor com o sobrenome separado, e eu, da mesma forma, removi isso aqui manualmente. Essa não é a melhor das práticas, porém, como se tratam de poucos dados, ela é eficaz. Depois eu retorno os itens, e existem professores também que não têm área de atuação. E aqui esse if ele faz essa separação, com professores que têm área de atuação e professores que não têm área de atuação. Eu não sei, deixa eu procurar aqui rapidinho. Inf. Spider. E aqui eu tenho o nome de todos os professores. Eu não vou rodar agora porque não tem necessidade. Mas, por exemplo, se a gente quiser achar o nosso professor, Leonardo Antônio Alves, está aqui, ó. A área de atuação dele é engenharia de software, desenvolvimento de jogos e simuladores. O professor pode confirmar se é isso mesmo? Aí, certo. Isso é para a gente identificar sites que têm problemas no HTML. Agora eu vou mostrar outro exemplo que a gente fez, que mostra um site que ele bloqueia os bots, que é o site da Magazine Luiza. O site da Magazine Luiza, ele não gosta de bots. E ele vai te bloquear se você tentar fazer qualquer requisição como se fosse um bot. Por exemplo, eu vou buscar por geladeiras, né? Eu estava fazendo um exemplo. E buscando por geladeira. E aí, né, aqui toda a descrição, né, do programa. Porém, se eu tentar rodar esse programa, voltar para a pasta do Spider, se eu tentar rodar esse programa, ele vai me retornar para uma página que, deixa eu colocar true, né? Uma página anti-bot. Rapidamente eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Scrap Run Spider. Vou gerar um arquivo chamado geladeiras, né? Geladeiras.csv. Vou tentar rodar. Vou mostrar aqui, ó, onde ele executa, que ele está redirecionando a gente. Não, ele conseguiu pegar da primeira vez. Mas se nós tentarmos várias vezes, ele vai começar a bloquear a gente.
Novamente. Aqui, ó, pronto. Ele bloqueou a gente e redirecionou a gente para esse site aqui, ó. Tarará, tarará. Existe uma maneira de burlar isso, que seria mudando essa configuração aqui, ó, chamada User Agent. E colocando o nosso User Agent, né? Se eu vier aqui em My User Agent e copiar isso aqui é para identificar que o navegador pertence a um usuário que não é um robô, por exemplo, eu. E vier aqui e trocar essa informação. Vou tentar rodar o script novamente. E ele bloqueou. E agora, se eu vier aqui no site da Magazine Luiza e tentar entrar de novo, olha só, ele redireciona a gente para um site de bot. Se você está tentando acessar esse site de uma rede privada ou devido ao comportamento detectado anteriormente. Ou seja, ele está identificando a gente como bot e está bloqueando a gente. Isso é só para mostrar que existem sites que não vão querer que você faça o scrap na página deles. Que eles identificam que é uma diretriz da empresa, certo? Voltando aqui para o nosso último exemplo, que é um exemplo que eu fiz porque um colega nosso do nosso curso, ele solicitou semana passada que a gente preenchesse um formulário, certo? Escrevendo, por exemplo, uma avaliação e se a gente gostou ou não daquela avaliação. Então, nós fizemos aqui um exemplo onde ele vai, ao invés de eu ficar preenchendo o formulário, isso é uma das vantagens do Scrap, eu vou tentar pegar as avaliações de um site como o da Shopee. Se a gente vier aqui eu vou ter que explicar isso de uma forma bem rápida. Se a gente vier aqui num produto, lá embaixo tem as avaliações, certo? O site da Shopee é igual àquele site que a gente falou lá, que tem um barra scroll. Por exemplo, ele não funciona ele funciona com JavaScript e com APIs. Ou seja, se a gente tentar pegar diretamente, da mesma forma que a gente estava trabalhando antes, né, com .css, etc., ele não vai funcionar. A gente tem que trabalhar em cima das APIs. Eu venho aqui na aba Network e vou procurar, por exemplo, e vou clicar aqui, ó. Vou tentar trocar os comentários, né? E ele vai gerar para a gente aqui, ó. Eita, foi demais. Ele vai gerar para a gente aqui, ó. Ele vai chamar uma API para carregar novos comentários. E é nessa página que a gente vai pegar os nossos comentários e as avaliações, por exemplo, aqui 5 estrelas, etc. E tá aqui, ó. Existe outra coisa, por exemplo, nós queremos só comentários que tenham comentários. Que tenham, por exemplo, que alguém escreveu alguma coisa, não que tenha só a estrela. Ou seja, a gente clica aqui, ó, com comentários. Ele vai gerar um novo. E aqui, ó, você rola com a bolinha do mouse até chegar na nova requisição aqui, nessa parte. E aqui ele gerou e colocou o filtro como 1. Portanto, a nossa requisição, que o nosso scrap vai fazer, será nesse site aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o comentário, comente. Recebi os produtos em perfeito estado, taraná, taraná. E a estrela que a pessoa deu, 5 estrelas. Certo? Da mesma forma, vou voltar aqui. Eu preciso acessar a categoria de produtos. Esse aqui. Se a gente vier inspecionar network e for buscar, né, da mesma forma que eu mostrei aqui, a gente vai encontrar esse link aqui, ó. Get Homepage Category List, seria essa API. E o que a gente precisa nessa API? A gente precisa desse item aqui, ó, o Cat ID, para a gente montar o link de outra página, que seria quando a gente clica aqui, ó. Acredito que eu esteja fazendo de uma forma bem mais rápida, mas eu acho que dá para entender. Bem, agora a gente quer o nome, a gente quer acessar cada link aqui. Isso também é carregado via API, né? Como eu já falei, ele vai gerar esse outro link. Eu não vou ficar me adentrando esse link aqui, por exemplo, aqui tem newest,
que é um parâmetro, né, da API, e que se a gente mudar ele, a gente atualiza. Por exemplo, a gente está na página 1, a gente quer ir para 2, a gente coloca aqui, ó, 6. Ele carrega outra página para a gente. E isso tudo você vai ter que montar num scrap. E aí, agora aqui, a gente vai trabalhar de outra forma. A gente vai usar o JSON, né? Porque a API, ela retorna para a gente uma estrutura JSON. Se a gente voltar aqui, ó, é uma estrutura JSON. Eu não sei se vocês já viram estrutura JSON, mas é assim, basicamente um dicionário Python. Aí a gente faz o request na primeira API de categorias, carrega os dados, json.load, e carrega todo o texto, todo o conteúdo da página. E atribui a uma variável para ela. A gente chama os produtos, né, que a gente quer, e diz que o JSON, o item data e o item category list, ele vai retornar para a gente uma lista de categorias de produtos. Se a gente ver aqui rapidamente, ó, data, deixa eu aumentar, category list, e a gente quer esse item. Tá vendo que aqui tem uma colchete? Ou seja, ele vai retornar uma lista. E a gente pode trabalhar aqui no PyCharm ou no Python como um for. Para cada produto, nos produtos que ele capturou, eu vou pegar o cat ID. Bem, aí eu vou montar o link da próxima API, certo? Eu vou passar o cat ID e a contagem de números, né? Porque nessas páginas, eles vai retornar uma lista de produtos que tem 60 produtos, né? Aqui o 60 é o passo. E ele vai até 100 páginas. Portanto, ele vai até 6.000 produtos. No caso de 0 a 5.940, mais 60, 6.000 produtos. A gente vai retornar, fazer um request nesse outro link e dar um callback para outra função, né? E aqui nessa outra função, da mesma forma, a gente carrega o texto recebido da API, identifica o que a gente quer pegar, por exemplo, o Shop ID, o Item ID, faz toda uma correção aqui, por exemplo, ele só vai até 3.000 itens, né? Então eu coloco aqui, se for maior que 3.000, ele vai até 3.000, ele recebe 3.000. E gera outro link para a última API, que seria a de item a item, né? Produto por produto, que vai retornar para a gente, que vai fazer um request nesse link e vai chamar essa função, parse página.produto. Bem, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero pegar o comentário, né, o comment, e o rating stars. Eu considerei assim, se a pessoa deu uma nota menor ou igual a 2, é porque ela não gostou do produto. Se não, é porque ela gostou do produto. E finalmente a gente retorna o item. E bora rodar. Vou voltar aqui, cd, Shopee. CD Spider. Vou dar. Por aqui por Shopee, avaliações. Menos O, como o Vitor havia mencionado. E a gente vai salvar isso numa pasta chamada comentários. Bem. É que ele não está apagando agora. Tá. A gente vai criar um arquivo chamado comentários.csv. Antes disso, eu tenho que vir nas configurações, né? Porque o Shopee tem as regras dele também, né? Por exemplo, ele vai querer que a gente siga as regras do site. E ele vai querer um delay de pelo menos 1 segundo. Onde que a gente encontra isso? Se nós viermos aqui no site da Shopee, digitarmos /robots.txt, ele tem aqui, ó, o agente do Googlebot, ele pode requisitar, fazer requisições de um milésimo de segundo. E qualquer user agent,
né, como eu, pode fazer no máximo, no mínimo em 1 segundo. E aí a gente vai rodar. Aqui não. Aqui. Aí tá lá, ele rodando o programa. Bem lentamente. Porque os requests são feitos de 1 em 1 segundo. Aí ele vai rodar, vai tentar achar item. Eu vou parar ele aqui para mostrar. Agora eu vou mostrar o poder do Scrap, né? Porque aqui a gente está seguindo as regras do site e fazendo o download de 1 em 1 segundo. Vocês viram a demora para fazer o download. Eu vou desobedecer as regras do site. False. Vou colocar o delay como 0. Vou salvar e vou rodar novamente. Agora vocês vão ver a velocidade com que o Scrap vai pegar os itens e quantos itens ele vai conseguir pegar. Ó. É muito rápido. Enquanto esse programa roda aqui por alguns minutos, a Rosemary vai dizer para a gente quais são, por exemplo, ela vai tentar dizer quais são as regras do site, se existem leis para... A gente chamou de comportamento web, ética e moral. Uhum. E o Vitor vai me ajuda. Transmitir o slide. Eu vou parar aqui, mas eu já volto com o resultado do nosso Scrap. Bom, vocês viram que lá no site da Magazine Luiza, o nosso Scrap foi identificado e foi bloqueado. No Shopee, agora o Arthur está rodando, ele não teve esse limite. Então, um programador ele tem que começar a pensar quando ele vai raspar dados de ambiente web, o que é que ele quer com esses dados? Né? Por que eu vou pegar dados da página da outra pessoa? Aquele site ele tem um dono, e por trás desse dono ele tem um programador que passou, que fez aquele programa. E quem faz o programa, ele tem direitos autorais sobre ele. Então, os direitos do programador hoje é protegido por lei. E é a lei de direitos autorais. Então, tem que se ter cuidado na hora que vai raspar esses dados. E a gente também tem a Lei Geral de Proteção de Dados de 2018, que vai falar que, por exemplo, quando você vai raspar um dado de um ambiente que é público, que vai puxar dados pessoais e informações de indivíduos. Hoje, no Brasil e na Europa, em todos os países estão se discutindo isso, que são os dados pessoais sensíveis. Então, tudo aquilo que diz relação para a pessoa com relação à cor, credo religioso, crença política, associações que ela participa, hoje isso também é protegido por lei. Vitor, você não conseguiu projetar? Ele está projetando. Está projetando? Estou projetando. Ah, tá. Agora que eu vi. Então, a gente tem que começar a perguntar essas questões de destinação de dados. O próximo. Próximo slide. Então, isso, gente. Com relação ao comportamento ético, a gente tem que começar a pensar por que a gente raspa o dado de outra pessoa. E o que eu vou fazer com dados. E para nós, enquanto programadores, o que a gente tem que pensar é assim, a gente vai ou trabalhar para alguém, via um contrato de trabalho, ou trabalhar para um governo, né, via um concurso público, ou abrir uma empresa. Quando você é autônomo e tem a sua empresa, você vai estar oferecendo um produto que não vai ter tanta interferência em dados. Mas quando você está oferecendo serviços, aquela empresa que oferece serviço é responsável por todos os dados que correm. E exemplo disso é que o Facebook, o Twitter, hoje responde processos assim, milionários nos Estados Unidos. A gente colocou essa referência lá no material de apoio, com indicação do link, com indicação de leituras, e dentro dessa leitura tem os processos que hoje essas empresas, né, multimilionárias estão respondendo, e respondendo para a pessoa civil. Então, tem casos assim, de pessoa civil que fez um download de uma página e o dono da página não gostou e está processando. Então, a gente, como profissional da informática, a gente também tem que começar a pensar nisso. A gente fez várias reuniões e, assim, eu, o Vitor e o Arthur temos opiniões diferentes. E isso só vem mostrar que
na internet, na estrutura da informática e na sociedade, as pessoas pensam diferente. Mas, por pensar diferente, ela não está isenta do seu comportamento, seja o seu comportamento real ou o seu comportamento na web. Então, eu não vou mais adentrar nisso, não, é só para dar uma pincelada e começar a refletir sobre isso. Uhum. Eu parei aqui o scrap, e agora eu vou mostrar quantos dados ele gerou para a gente. Está aqui, ó, em comentários.csv, e está aqui um arquivo de 14 megas com 227 mil comentários. É esse o poder do scrap. E quantos minutos foi? Uns 2, 3 minutos. E a Shopee não caiu, não. Ou seja, o poder de processamento do scrap é gigantesco. Então, isso prova que ele apresenta uma quantidade enorme de vantagens e se mostra muito, muito capaz e muito poderoso, certo? Então, a gente vai apresentar aqui para vocês as vantagens que a gente identificou, né? Ele automatiza essa coleta de dados da web. Vocês puderam ver que o código é relativamente simples, você não precisa de códigos de 1000 linhas para rodar ele, mas para criar ele exige uma complexidade. Então, você pode coletar, claro, um monte de dados para o seu projeto, e aí ele evita o uso de questionários, formulários, como o Arthur tinha falado lá, porque o pessoal do grupo, eles criaram esses questionários, formulários, né, e o nosso projeto do Scrap poderia ajudar eles, assim como pode, né, que foi feito justamente para eles, esse último exemplo, para que eles possam usufruir e permitir uma escalabilidade muito maior do uso deles, e assim, integrando usuários e rastreando, permitindo o rastreamento de dados, tanto genéricos quanto os profundos. Mas, por outro lado, tem desvantagens, porque o uso do Scrap só é compatível acima do Python 2.7, cada sistema operacional tem um tipo diferente de instalação, e a curva de aprendizado é elevada. Ou seja, o resumo é que ele é muito poderoso, mas que você tem que saber usar para conseguir extrair o máximo de vantagens dele. Rosemary? Volta o slide lá da vantagem, por favor. Uhum. Ali onde está escrito, evita o uso de questionários, formulários, telas extras, inserções extras, o Google e essas páginas que são buscadores, né, na internet utilizam muito disso. Por isso que eles conseguem te jogar para uma outra página da internet e mapear os seus gostos e as suas vontades, porque nas suas linhas de código ele já consegue perceber isso. Porque imagina se o Google tivesse que saber uma informação sua, né? E para isso, toda vez que ele precisasse dessa informação, ele abrisse uma janelinha, um appzinho do lado, para te fazer um monte de perguntas, e aí, legalmente, você tem que clicar e autorizar com o uso dessa informação. Então, o Scrap, ele evita esse tipo de coisa. E com relação à escalabilidade de aplicativo startup, é porque o Scrap permite que você, enquanto programador, você senta, começa a pensar e refletir sobre o projeto que você quer traçar, né, o seu app, a sua startup, a sua página, a sua empresa, antes mesmo de você escrever a primeira linha de código, quando você já começa a pensar em quais os dados que você vai precisar. Então, não é sentar e escrever um código, se o seu código vai se trabalhar com dados, qual dado eu vou precisar? O Scrap permite que você comece a pensar no dado antes mesmo de você pensar no programa, porque você precisa analisar os dados que você vai jogar no seu programa. E a integração de usuário é que o Scrap, por exemplo, um app de relacionamento, né, como o Tinder, ele pode criar grupos de interesses comuns. Então, pessoas do Tinder que gostam do Flamengo e que gostam de beber suco. E com 3 apps diferentes, você pode construir 3 apps diferentes, de bebida, de roupas de um time de futebol e de relacionamentos, e o Scrap permite integrar esses 3 apps. E aí você consegue um volume de dados muito grande para o seu programa, para o seu negócio, para o que você desejar fazer. Exatamente. Então, agora, já na parte de finalização, a gente vai fazer uma comparação rápida com o Beautiful Soup, que foi uma ferramenta que foi apresentada aqui também, e a diferença entre eles é que ele é mais uma biblioteca para analisar o HTML e o XML, enquanto o Scrap é um framework completo, que possibilita a criação dos spiders lá, que vocês viram que são capazes de rastrear sites, seguir links e extrair os dados dele. Então, o Scrap ele tem um desempenho enorme, como vocês viram,
e pode ser, sim, mais rápido que o Beautiful Soup. A comunidade também do Scrap é um ponto positivo, que ela é bem grande e forte nesse sentido. Então, o problema dele é que para um iniciante é complexo, então o Beautiful Soup é muito mais recomendado para você que está começando a querer fazer o web scrapping pela primeira vez, mas também você pode utilizar as duas ferramentas de acordo com as necessidades do seu projeto, né? Então, a gente quer apresentar aqui as referências bibliográficas que nós fizemos, e também vocês podem utilizar aí o QR Code para acessar o material de apoio. A gente também vai mandar o link aí no chat, e daqui a pouco vamos colocar lá no Discord para que vocês possam acessar. E é basicamente isso, nossos contatos estão aí. Obrigado por todos que ficaram até aqui com a gente assistindo nossa apresentação.